Caríssimos senhores e senhoras, salve Maria. No dia de hoje nós comemoramos o primeiro dia do Tríduo Pascal, em que serão dois grandes mistérios, a instituição do sacerdócio e a Eucaristia. A Eucaristia é penhor seguro de nossa salvação. A Eucaristia é alimento para a nossa alma, como nós sabemos perfeitamente que a nossa mãe Eva nos deu a comer na pessoa do nosso pai Adão, o fruto da árvore proibida. E a nossa mãe Maria Santíssima vai nos dar a comer do fruto do seu ventre, Jesus Cristo nosso Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue alcançará a vida eterna. Viverá eternamente, são as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, para que esta carne, este sangue venha, antes de mais nada, nós temos a agradecer a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que engendrou no seu claustro puríssimo o Senhor Jesus Cristo, e de livre e espontânea vontade ela ofereceu para que fosse morto e salvasse a humanidade. Esta é a gratidão que se volta em primeiro lugar para a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que não poupou seus esforços, que não hesitou, não vacilou um só passo em entregar ao Padre Eterno o seu Filho amadíssimo, que por sua vez deixou à disposição dos homens para morrer e salvar a humanidade. Logo depois temos de agradecer o sacerdote. O sacerdote é aquela pessoa escolhida, ungida por Deus para ser vítima também junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vítima porque o sacerdote deve nada mais, nada menos preparar-se para tornar-se puro, porque o sacerdote tem como modelo perfeito do sacerdócio a Nossa Senhora. A Nossa Senhora permaneceu virgem, puríssima, para poder ter Jesus no seu claustro maternal. O sacerdote deve permanecer casto, deve permanecer puro, até mesmo virgem também, para poder com suas mãos segurar nosso Senhor Jesus Cristo, assim como as mãos virginais de Nossa Senhora estreitaram para o seu peito o sagrado corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdote deve viver na inteira pobreza, buscando completamente trabalhar em função, em prol da humanidade, dos fiéis, assim como Jesus Cristo, nosso Senhor, não fez outra coisa na sua vida senão trabalhar, rezar e culminar com a morte pela salvação do mundo. O sacerdote deve receber-nos no primeiro instante da nossa existência, após a luz que uma mulher dá, após a nossa gestação. Quando nós chegamos a esta terra, nós somos recebidos pelo sacerdote. O sacerdote nos batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo com que deixemos de ser mera criatura, uma criatura simples, e passamos a ser co-herdeiros de Cristo, passamos a ser irmãos de Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho de Deus, família de Deus. Isto é um grande privilégio, é uma vantagem singular, porque começa ali a vida de felicidade, a vida eterna, quando nós unidos a Cristo, nosso Senhor, através do batismo. E isso acontece quando o sacerdote, o ungido de Deus, o Padre, nos batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no nosso itinerário rumo à eternidade feliz, quando somos feridos, quando caímos, quando por infelicidade muito grande incorremos num pecado, o sacerdote está ali disponível
para nos abençoar através da confissão. Confissão essa que purifica-nos, tira-nos os pecados, nos redime dos pecados. Quando o sacerdote diz, eu absolvo dos pecados tuos, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, das mãos sacerdotais ungidas por Deus, cai o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que derramou-se em profusão no alto do Calvário, sobre a pessoa que recebe este perdão. Este sangue que cai dos dedos, das mãos do sacerdote, ou melhor, passa pelas mãos, passa pelos dedos do sacerdote, porque esse sangue foi derramado por Jesus Cristo, nosso Senhor, no alto do Calvário. Naquele momento em que o sacerdote diz, eu te absolvo dos teus pecados, esse sangue purifica, limpa e lava o pecador. É o sacerdote, é o ungido de Deus, é o instrumento de Deus, é um instrumento eficaz para a salvação do homem. Quando a alma está periclitante, está com fome, a sua alma está praticamente em agonia, o sacerdote é quem leva a Eucaristia. É aquela pessoa que com suas mãos ungidas leva o sagrado corpo, alma, sangue, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo para nutrir o homem. Um homem criado por Deus, um homem engendrado por Deus, Deus sabe perfeitamente qual o remédio mais eficaz para poder lhe proporcionar a saúde do corpo e da alma. A Eucaristia é a saúde da alma e do corpo. Aquele que comer do corpo e beber do sangue do Senhor terá a vida eterna, segundo o Senhor diz. Portanto, o Senhor deixou na natureza humana essa possibilidade de que o homem tenha condições de receber a Eucaristia. Deus criou a boca para o homem. A boca é a porta da Eucaristia. Deus criou o coração onde a Eucaristia vai se instalar e ali o homem poderá conviver com seu Senhor. Como disse o Senhor a Santa Margarida Maria Alacoque, as minhas alegrias consistem em estar com os filhos dos homens. Eu não descanso enquanto não tiver perdoado. As minhas delícias consistem em perdoar o homem. A minha alegria consiste em estar com os filhos dos homens. Esse é Jesus. O meio mais eficiente que Jesus encontrou é da Eucaristia para entrar na nossa alma, entrar no nosso corpo e exercer maravilhas. Num diálogo, numa conversa que nosso Senhor Jesus Cristo tinha com uma grande santa chamada Gema Galgano. Esta santa tinha o costume de entrar na igreja e fazer uma adoração. Todos os dias, diante do tabernáculo, diante do sacrário, ela se encontrava absorta em oração, em adoração ao Santíssimo Sacramento, exposto ou não, mas elas sempre estavam na capela para encontrar-se com seu Senhor. Uma vez, Jesus faz-se ouvir aos ouvidos da Santa Gema Galgano, endereçando-a as seguintes palavras: minha filha, como estou feliz em ver-te aqui. Quando você entra e começa a me adorar aqui nesta igreja, eu começo a trabalhar a tua alma, começo a limpar-te, a tirar todas as misérias e a embelezar a tua alma, colocando flores, colocando perfumes, colocando virtudes, colocando carismas, colocando toda espécie de bem. Eu sou complacente, eu tenho boa vontade e eu quero fazer sempre o bem porque eu sou a bondade. E você, quando se apresenta diante de mim, eu lhe faço maravilhas. Mas com quanta tristeza eu contemplo algumas almas que chegam diante do Santíssimo Sacramento. Ao invés de me adorar, elas se distraem com outras coisas, mas mesmo assim, pelo fato de elas estarem na igreja, eu começo a fazer o bem sobre essas almas. Mas a minha tristeza aumenta cada vez mais quando eu vejo uma alma que chega, mal se senta nos bancos, olha-me um pouco, fica alguns minutinhos, sai, vai embora. Quando esta alma dá o primeiro, o segundo, o terceiro passo em direção à porta para abandonar a igreja, a minha alma começa a estremecer de dor, porque eu perco a oportunidade de fazer o bem que eu queria fazer àquela alma. Quando eu começo a fazer algum bem a esta alma que está diante de mim no Santíssimo Sacramento, no interior da igreja, vejo-a sair, perco a oportunidade de fazer aquele bem que eu desejava. E este é o grande problema. Nós perdemos a oportunidade de receber Jesus Cristo, nosso Senhor, e nós perdemos a oportunidade de estar com Ele, de conviver com Ele. O Monsenhor João Cláudio Dias, o fundador dos Arautos do Evangelho, numa das suas conferências às irmãs religiosas dos Arautos do Evangelho, ele dizia o seguinte: quando nós estamos em contato com o carvão, estamos fazendo as 1001 coisas que são inerentes à culinária,
preparando o fogo, soprando, fazendo isto, mas aquilo, aquela fumaça, assim como aquela fuligem, as cinzas que saem da combustão do carvão, impregnam-se sobre as nossas roupas. Num contato com o carvão, nós ficamos sujos, ficamos manchados da poeira, das cinzas, da fuligem do carvão. Portanto, não há hipótese. Querendo como não, estando diante do carvão, a gente fica impregnado dessa sujeira. É a condição natural das coisas. E isso que acontece conosco num contato com o carvão, acontece conosco de uma forma estupenda, extraordinária com o Santíssimo Sacramento. Quando estamos diante do Santíssimo Sacramento, acontece um fenômeno análogo, mas num sentido positivo, num sentido brilhante, num sentido mais esplêndido ao contato com o carvão. O que acontece ali? Acontece algo fenomenal. Acontece algo semelhante ao que ocorreu com São Moisés, digamos assim, o Moisés no Monte Sinai. Moisés no Monte Sinai tinha convívios extraordinários com Deus Pai Todo-Poderoso. Deus vinha ter com Moisés, falava com ele no meio de uma nuvem espessa e uma luz intensa cobria aquele monte e Moisés ficava impregnado daquela luz. Depois de ter contato com Deus, Moisés, ao descer às planícies, descia com uma luz intensa no seu rosto. E o povo judeu não podia contemplar a Moisés sem colocar um véu, porque se contemplasse a Moisés por causa da luz de Deus, aquela luz inacessível que, por desígnios de misericórdia de Deus, incidiu sobre o rosto de Moisés, essa luz intensa que aparecia em Moisés, que era a luz de Deus, infelizmente, fazia com que o povo judeu que a contemplava no rosto de Moisés perecesse e morresse. Era necessário que eles revestissem, o Moisés se revestisse de um véu para evitar que a luz fosse mais intensa. O Monsenhor João Cladias diz o seguinte: essa luz que Moisés recebia de Deus e descia com ela para iluminar o povo judeu, é a mesma luz que recebe aquela pessoa que fica diante do Santíssimo Sacramento. Quem adora o Santíssimo Sacramento, quem recebe o Santíssimo Sacramento, recebe essa luz. Quem fica horas e horas diante do sacrário a olhar para o Santíssimo, com certeza recebe a mesma luz que Moisés recebia no Monte Sinai. Você, meu caríssimo irmão, minha caríssima irmã, que está envolto às trevas do mundo e do pecado, que está envolta a tantas atrações mundanas, a atrações para sensibilidades mais baixas que o conduzem para o pecado e distanciar-se de Deus, tens uma oportunidade de limpar-se e de receber a luz. Aproxime-se do Santíssimo Sacramento. Agora que estamos num período catastrófico em que você não pode aproximar-se do sacrário, ao menos faça a sua comunhão espiritual, porque Deus vai entender a sua intenção. Aquele que sonda os rins, que conhece os nossos pensamentos, a profundidade do nosso coração, há de ver, há de ouvir, há de sentir as pulsações do teu coração amorosos, buscando a Ele no Santíssimo Sacramento, através da comunhão espiritual. Ele vai inundar a tua alma. Não perca esta oportunidade de receber Jesus de melhor maneira possível espiritualmente, de o desejar com o ardor da sua alma, com desejo, com empenho. Que desejo é esse que deve ter o nosso estimado ouvinte, o meu caríssimo fiel, o caríssimo amigo que me escuta agora? Os teus desejos devem estar impregnados de boas obras. Se você vive bem, se você busca cumprir com os mandamentos e depois endereça as suas palavras a Deus espiritualmente, facilmente Ele vai estar próximo de ti. Como está dito que o Espírito Santo habita no nosso interior. O nosso interior é a morada de Deus. Se você, do seu interior, começar a fazer a sua comunhão espiritual, a desejar a Deus, a amá-lo, a adorá-lo, a desejar que Ele viva contigo, com certeza Ele não vai abandonar-te, porque é o desejo de Deus, como disse o Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Lacoque: as minhas delícias consistem em estar com os filhos dos homens. E eu assevero isso dizendo que o meio mais eficiente que Deus encontrou para estar conosco é justamente e eficazmente e belíssimamente pela Eucaristia. A nossa boca foi engendrada não simplesmente para ingerir alimentos, mas
para receber a Eucaristia. A nossa boca é a porta de entrada. Por isso mesmo, as suas palavras devem ser módicas. A sua língua deve dizer a verdade. A sua língua que recebe, que é a plataforma, que é o patamar onde Jesus se assenta para depois entrar no seu coração. Essa língua deve estar adornada, deve estar limpa, envernizada. Esta língua deve estar brilhante de palavras sadias, de palavras construtivas. O seu coração deve estar pensando: qual é o bem que eu vou fazer? Qual é a palavra que vou endereçar ao meu amigo, à minha amiga? Qual é a pregação que eu devo fazer? A sua mente deve estar povoada de pensamentos, de episódios, de fatos, de conhecimentos tão extraordinários, conhecimentos salutares, conhecimentos construtivos, conhecimentos edificantes, conhecimentos capazes de edificar uma vida. Assim deve viver aquele que deseja receber a Eucaristia e receber o efeito mais extraordinário. Hoje, dia do sacerdócio, endereço essa mensagem a todos os meus fiéis que pertencem à quase paróquia de São José e a todos aqueles que pertencem a diversas paróquias existentes na face da terra, que são católicos, que têm a prerrogativa, e os que não são católicos também, que queiram beneficiar-se dessas maravilhas que Deus faz incidir sobre o homem. Também essa mensagem que atinge o profundo, o âmago do ser de cada um dos que me ouvirem, dos que me ouvem no presente momento. Pois bem, uma coisa importante inerente ao sacerdócio: ele é a representação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele toma as espécies do pão sobre as suas mãos, quando vai consagrá-las, para daí a alguns instantes, aquelas espécies do pão, e sobre essas espécies vai estar realmente presente nosso Senhor Jesus Cristo com seu corpo, alma, sangue e divindade. Quando ele diz: este é o meu corpo, ele, o sacerdote, não está -se a referir ao corpo dele, o sacerdote enquanto tal, mas está-se a referir ao corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas quando ele fala na primeira pessoa, é que naquele momento o sacerdote empresta a laringe a Jesus. Jesus é quem fala do fundo do sacerdote, do interior do sacerdote, usando a laringe, usando a voz do sacerdote. E Jesus diz: este é o meu corpo que oferece para cada um de nós. Essa é a importância, essa é a sacralidade do sacerdote. Por isso o sacerdote se mantém celibatário. Essa sacralidade, esta sublimidade, esta pureza que deve impregnar o sacerdote carece de muitas orações e sacrifício, pelo que eu peço a todos os fiéis do mundo inteiro, de modo especial aqueles que são os nossos paroquianos, para que rezem com insistência e tenham bons desejos, nutram nos vossos corações aqueles desejos grandiosos, sobrenaturais, de santidade e de perfeição que o sacerdote deve ter. É o adorno do sacerdote. Assim como as pessoas procuram embelezar-se fisicamente, colocando adornos em seus corpos, trajes impregnados de pedras semi-preciosas, com tecidos de seda, tecidos bonitos e resplandecentes, o sacerdote deve revestir-se de um traje muito solene, que é da santidade e da pureza. A Nossa Senhora, Rainha e Mãe do sacerdote, Jesus Cristo, por excelência, o sacerdote eterno, ela é foco, matriz, modelo perfeito a ser imitado no sacerdócio. A pureza dela, a integridade dela, a perfeição dela, a serenidade dela, o espírito de oração dela, a humildade dela, são os adornos que devem impregnar o sacerdote. E sabemos que esse itinerário de perfeição, esse percurso de sublimidade e de pureza, não é nada fácil para o homem que tem em si o germe do pecado original, que por causa da corrupção da sua natureza é tendente a cometer pecados. Nada melhor que pedir auxílios. Neste preciso momento peço de todas as pessoas existentes na face da terra, de modo especial os fiéis que nos escutam agora, para que rezem com insistência para que nós cumpramos com o nosso dever sacerdotal, o nosso dever de pai, o nosso dever de representante de nosso Senhor Jesus Cristo enquanto sacerdotes. Nós que fomos constituídos, e segundo Santa Catarina de Sena, nos seus diálogos com o Padre Eterno, ela ouviu do Padre Eterno as seguintes palavras a respeito do sacerdócio: eu quis que meu Filho Jesus Cristo se tornasse grande e sublime, supremo sacerdote, para redimir o gênero humano, para salvar a humanidade. Mas, a quando da sua partida da terra para aqui no meu seio, para aqui no céu onde eu estou,
ele sentado à minha direita, eu quis multiplicar a figura do meu filho na face da terra através do sacerdócio. Tal é a grandeza, os carismas, os dons, as perfeições que costumo impregnar sobre o sacerdote para que ele possa representar magnificamente ao meu amado filho. A minha intenção com o sacerdote era para derrubar de uma só vez Satanás, para que ele, olhando para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, encontrasse a reprodução do meu filho Jesus Cristo nos sacerdotes. Os sacerdotes espalhados pela face da terra deveriam ser nada mais, nada menos aqueles verdadeiros cristos, porque um cristão é o discípulo de Jesus Cristo, nosso Senhor, é o seguidor do Mestre. Aquele que segue e imita o Mestre como modelo, ele transforma-se no Mestre. Basta para o discípulo ser como seu próprio Mestre. Diz o Santo Tomás de Aquino, grande filósofo e teólogo da Santa Igreja: quando nós admiramos algo, nós nos transformamos no objeto admirado. Ou seja, quando admiramos nosso Senhor Jesus Cristo, em todos os seus passos, em seu perfil moral, em seu perfil sacerdotal, nós nos transformamos em outro Cristo. O sacerdote é aquele que se empenha em transmitir a pessoa de Cristo. E Deus Pai continuava dizendo: assim eu esmagaria Satanás, e todo o plano de Satanás que ele desde o princípio teve em perder a humanidade, ficaria frustrado este plano, porque tendo sacerdotes que são outros cristos na face da terra em todo lugar, Satanás não teria ação, não teria campo de ação, não teria efeitos na sua maldade. O sacerdote que ensina a palavra de salvação, que fala não a sua própria palavra, mas fala da palavra de Cristo. Por isso que o sacerdote, ao querer falar, começa a leitura de Nosso Senhor, da Sagrada Escritura. Essa leitura da Sagrada Escritura é a palavra de Deus, é a minha palavra. O sacerdote não diz o que é seu, diz o que é do Pai. Portanto, esse que diz o que é do Pai, o que é de Jesus Cristo, quando dá a Eucaristia, ele exerce o ministério de Deus, o ministério de Cristo. É o ministério salvífico, o ministério da salvação. Portanto, Satanás não teria campo. Mas, neste momento em que falo essas palavras da importância do sacerdote, digo também que há a importância do fiel, o fiel receptivo, o fiel que acolhe de bom grado, de boa vontade, como foi dito quando do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo: paz na terra aos homens de boa vontade. Essa boa vontade anunciada pelo anjo a quando do nascimento de nosso Senhor é que se deseja do fiel acolher as palavras com muita serenidade, acolher as palavras que o sacerdote vai proferir em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. O fiel deve acolher, não acolher simplesmente como alguém que ouve uma música, que até decora a música, cantarola a música. Não, deve ser um acolhimento sincero e eficaz. Deve ser o mesmo acolhimento que Maria Santíssima teve. Maria, ouvinte perfeita, ela acolheu a palavra de Deus e transformou a palavra de Deus em carne. O Verbo foi encarnado no seio virginal de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora estava preparada, mediante a sua pureza, a sua prudencialidade. Ela é a prudentíssima Senhora que recebeu a palavra de Deus e encarnou no seu corpo e engendrou um filho, o Verbo encarnado. Nós também devemos encarnar o Verbo de Deus. A palavra de Deus deve impregnar a nossa existência, o nosso ser, o âmago do nosso ser, a nossa alma. Nós devemos nada mais, nada menos que tomar, assumir a palavra de Deus que o sacerdote profere desde o ambão na Santa Missa, tornar essa palavra a nossa vida, a palavra de ordem, a palavra que será a orientação existencial de cada um de nós, a palavra de Deus que é luz para iluminar os nossos passos rumo à eternidade feliz, para que nós não possamos tropeçar. Essa palavra que é viva, é espírito e vida, é eficaz, capaz de purificar e de salvar, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, falava com São Pedro, que quando lavou os pés dos apóstolos, chegado a São Pedro negou, não quis ser lavado os pés. Senhor, não farás isso comigo, porque São Pedro tinha muito respeito, enlevo, veneração e adoração ao seu Deus, não concebia que Jesus, nosso Senhor, o lavasse os pés. Mas nosso Senhor disse: se eu não te fizer isso, não terás parte comigo.
Jesus disse: não comungarás da minha vida, não terás a minha bem-aventurança, não terás a minha felicidade, Pedro, se eu não te lavar os pés. São Pedro disse: Senhor, já que é assim, não me lave somente os pés, mas também a cabeça e o corpo todo. Jesus disse: não precisa de lavar a cabeça quem já está limpo. Vós estáis purificados pela palavra que eu vos disse. A palavra de Deus purifica, a palavra de Deus ilumina. Temos que acolher a palavra de Deus que sai de Jesus Cristo e passa pelo sacerdote e chega até os seus ouvidos. A importância do sacerdote, também a importância do fiel que acolhe a palavra de Deus e encarna, coloca em prática, vai salvar-se. Essa é a mensagem que eu deixo ficar no dia da instituição do sacerdócio. Aquele pai que sempre caminha contigo. Você nasce, ele te batiza. Você cresce, ele te dá alimento, que é a Eucaristia. Você se suja, ele te dá banho com a confissão. Você está doente, ele te dá unção para te curar. Você está para partir para outra vida, para morrer, ele vai te dar o viático, aqueles últimos sacramentos, te preparando para a morte, para te encontrar com Jesus Cristo, nosso Senhor. Este é o grande significado do sacerdócio e, sobretudo, da Eucaristia. Espero ter transmitido uma mensagem que possa lhes fazer uma grande e boa meditação no dia de hoje, em que dupla festa é solenemente comemorada, ou são solenemente comemoradas a instituição da Eucaristia e também do sacerdócio. Estimado ouvinte, esteve a falar convosco o Padre Arão, e sempre com aquela alegria me despeço, desejando que tenham uma ótima Semana Santa. Salve Maria! Viva Cristo na hóstia sagrada, nosso